aqui. Estou vendo ali a irmã Maria Amâncio. Amém, irmã Maria Amâncio? Que bênção tê-la conosco, adorando o Senhor. O Espírito Tony Mar, sinta-se em casa. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. A presença do Senhor é sempre envolvente no nosso meio. Quando nós abrimos o nosso coração, nossa mente para receber a presença do Senhor, o Senhor nos enche, nos faz transbordar. Então, nós nos alegramos a cada momento que aqui nos encontramos para podermos cultuar o Senhor. E nessa noite não tem sido diferente. E eu quero pedir aos irmãos que vão abrindo aí as Bíblias de vocês em Efésios, capítulo de número 5. A versão que eu vou utilizar aqui é a versão NVI. Mas se o Natasha quiser utilizar a versão Almeida, revista e corrigida, fique à vontade. Efésios capítulo 5, já falo aqui o versículo de número 21 a seguir. Versículo de número 21 a seguir. E aí? Estava orando ao Senhor, buscando uma confirmação dessa palavra, e por várias vezes eu falei: mas Senhor, talvez daremos um outro texto, meditaremos uma outra mensagem aqui na tua palavra. E por várias vezes o Senhor foi confirmando esse texto. Então, deixa Deus falar com a gente. E aqui, Efésios capítulo 5, vamos começar nesse texto até chegar no capítulo 6 e vamos prosseguindo adiante até o versículo de número 9. Então, Efésios capítulo 5, o versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou em alguma outra versão, no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Vamos repetir? Mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo de número 5, quando nós começamos a ler lá no início, nós vamos ver o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Éfeso, falando sobre amor fraternal. E aí ele decorre todo o contexto, trazendo essa informação, instruindo os irmãos sobre os cuidados com a imoralidade, sobre se afastar de todo tipo de atitude e comportamento que leve para trás práticas, mas que tenha o coração inclinado para o amor. O amor de irmãos, o amor fraternal, o amor uns com os outros. Depois ele vem falando sobre o caminho que conduz à luz, ou o caminho da luz do Senhor Jesus Cristo, e percorre falando sobre sabedoria. E aí ele vai falando sobre sabedoria e como nós devemos buscar estar na presença do Senhor, entre irmãos, reunindo, cantando louvores, salmodiando, orando, cânticos espirituais, louvores ao Senhor. E aqui ainda fala cotidianamente, no versículo 19, falando que dando graças por tudo a Deus. Dando graças por tudo
a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o versículo 21, que é um versículo muito forte, me chamando a atenção aqui quando faço a leitura, dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no Senhor, ou por amor ao Senhor, ou por temor ao Senhor, dependendo da versão que você esteja utilizando. Então, esse versículo está falando literalmente que eu preciso sujeitar ao meu irmão, eu preciso sujeitar ao meu semelhante, e assim, consecutivamente, meu semelhante, meu irmão, sujeitar a mim, o meu próximo. E aqui então ele está orientando a igreja: então, meu irmão em Cristo, eu preciso me sujeitar a ele, e ele sujeitar a mim. E sabe o que eu entendi? Que quando nós olhamos os vários sentidos da palavra sujeição, um deles é depender. Então, quando eu ouço essa palavra, olha, eu preciso sujeitar ao irmão. Olha, igreja, sujeitem uns aos outros. Ó, isso aqui é forte, hein? Dependam uns dos outros. Queira depender uns dos outros. Sinta essa necessidade de estar uns com os outros. Sinta essa necessidade de poder estar perto, de depender, de se sujeitar uns aos outros. Isso aqui é forte demais, hein? Porque muitas vezes o que acontece lá fora é totalmente diferente disso. O que acontece no sistema desse mundo, o que acontece no mundo que a palavra inclusive já nos diz que já está no maligno, é que às vezes as pessoas querem pisar umas nas outras, as pessoas querem puxar o tapete umas das outras, as pessoas querem não sujeitar, mas pelo contrário, humilhar umas às outras. Só que Paulo aqui fala: olha, queridos, para que nós possamos vencer as tribulações, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo, nós precisamos começar a quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho. E quando nós aprendemos sobre orgulho no livro de Provérbios, nós aprendemos que o orgulho, ele é o inimigo da sabedoria. O orgulho é inimigo da sabedoria. O orgulho, a altivez, a soberba, que geralmente é desencadeado pelo egoísmo. Quando eu deixo o meu ego dominar a minha mente e faço com que a soberba comece a brotar para fora. E quando essa soberba brota, quando esse egoísmo brota, automaticamente a consequência é que a humildade vai abaixar. E como que eu venço a soberba? Deixando com que a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Senhor, comece a entrar na minha mente, no meu coração, na minha vida, mas buscando ter comportamentos de humildade. Às vezes, olhamos para uma pessoa sábia e dizemos: nossa, como ele é humilde. Mas às vezes, ele é sábio, mas por ser sábio, ele acaba mostrando ou demonstrando um comportamento de humildade. Quando nós agimos ou buscamos ter um comportamento de agir com humildade, automaticamente nós estamos buscando vencer a soberba e o egoísmo, que são inimigos da sabedoria. E quando eu faço isso, meu coração começa a se abrir para que eu possa ter mais
proximidade do meu irmão, ter um coração mais amoroso, mais generoso, ter um coração mais caridoso. E assim eu começo a ter a necessidade, ou eu começo a gostar, eu começo a amar a necessidade de poder estar perto um do outro, de poder estar perto de vocês, de poder estar junto de vocês, de poder depender de vocês. Quando eu falo depender, não estou falando de não trabalhar e viver às suas custas, não estou falando disso. Estou falando de, quando falo depender, é depender de uma conversa, de estar junto com você orando, de estar junto com você contando casos abençoados, contando testemunhos de vida, de estar junto com você, talvez levando a palavra, pregando a palavra para aquela pessoa que precisa de Jesus, de estar junto com você, talvez cantando louvores ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Então, precisamos aprender a sujeitar um ao outro, dependermos uns dos outros, para que possamos, na hora da tribulação, lá na frente, não vamos chegar nesse contexto, mas Paulo fala sobre a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. E o dia mau, quando vencemos, ou melhor, quando enfrentamos juntos, vencemos juntos, somos mais fortes, porque a própria Bíblia nos orienta que é melhor ser dois do que ser um. Então, queridos, preste atenção, decorrendo aqui, primeiro falou sobre o amor fraternal, agora começa a falar sobre família, e aqui eu quero então começar a falar um pouco resumido, para que não estendemos muito, sobre família. O versículo 22 fala assim, esposas, cada uma de vós, algumas versões vão falar, sejam submissas ao vosso marido, outras versões vão falar, respeitai ao vosso marido, outras versões vão falar, sujeitai ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Esposas, cada uma de vós respeitai ou sejam submissas ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Aqui, essa palavra, muitas vezes, alguns interpretam como uma discriminação à mulher. Não, isso aqui está ultrapassado. Nossa, isso, olha, que estava desprezando. Paulo era muito machista, mas às vezes essa palavra, ela muitas vezes é interpretada de forma errônea. E aqui começa falando o seguinte: porque a mulher, pelo motivo de que a mulher é submissa ao Senhor, olha que forte, hein? Pelo motivo de que a mulher é submissa ao Senhor, então o resultado disso é que ela seja submissa ao seu marido. E aí, quando nós falamos submissão, vamos resumir aqui, a mulher, ela é muito inteligente, assim como o homem também o é. E a mulher, ela se deixasse, por exemplo, e talvez já vimos casos semelhantes. Minha mãe, por exemplo, quando perdeu meu pai, cuidou de nós até o fim da sua vida sozinha. Então a mulher, ela sujeitando ao Senhor, ela alcança muita vitória. E por que aqui traz o Senhor esse contexto de que nós precisamos, ou melhor, a mulher precisa, sendo submissa ao Senhor, respeitar ou ser submissa ao marido?
Porque se numa casa onde os dois devem ser uma só carne, tiver cada um puxando a corda para um lado, não vão parar em lugar nenhum. Se cada asa do avião quiser ir para uma direção, o avião vai partir o meio, não vai chegar em lugar nenhum. Mas, agora, quando a mulher, com todos os seus sonhos, planos, desejos, com todas as suas vontades, ela alinha o seu propósito ao propósito do marido, isso aqui também é uma chicotada dos homens. Sabe por quê? Você, homem, tem que aprender a alinhar os seus propósitos com a sua mulher. Tem que aprender a alinhar os seus objetivos com a sua mulher. Porque o caso é ambíguo. Você não acha que você vai sozinho nos lugares. Pelo contrário, Deus falou que faria uma auxiliadora, uma ajudadora. E eu confesso por mim mesmo que eu não chegaria em muitos lugares. Eu já cheguei se eu não tivesse a minha esposa do meu lado. E às vezes ela até se irrita, porque eu gosto de falar relacionado a compartilhar aquilo que eu penso. Eu falo, eu queria falar com você, só que eu sou muito perfeccionista e metódico. Eu acho que o pastor fica parecido um pouco comigo e quero gesticular, fazer barulho. Então, aí eu vou fazer assim, faço até barulho com a boca. Aí ela fala, não, fala depressa, resume. Então, eu compartilho com ela o que eu estou pensando. Às vezes ela não vai falar nada, eu quero só compartilhar. E só no fato de eu compartilhar, ela já sabe o que eu estou pensando. E com certeza ela vai alinhar aos propósitos dela ao meu. E quando ela tiver uma ideia, ela não vai sair fazendo sozinha. Ela vai me chamar para falar assim, amor, senta aqui. Olha, eu estava pensando isso, o que você acha? Ou seja, a missão do marido está alinhada à missão da mulher. E a mulher, com todos os seus planos, com todos os seus propósitos, alinhou a sua missão à missão do marido. Então ela foi submissa. Não significa que a mulher submissa não pode cumprir propósito, não pode fazer acontecer. Não significa que a mulher não pode ser empresária, não significa que a mulher não pode ser mãe, ou pelo contrário, é aí que elas mostram que são capazes. A mãe, por exemplo, ou a mulher, por exemplo, além de ser mãe, às vezes elas cuidam da casa. Quando eu falo cuidar da casa, às vezes elas estão passando pano, fazendo comida, esquentando leite para dar para os meninos, olhando os meninos, e o telefone toca, e aí ela ainda atende o telefone, abre a geladeira e faz tudo ao mesmo tempo. E às vezes o homem fica olhando o leite e o leite derrama. Mas, então, a mulher, ela tem a sua essência, Deus adotou de forma extraordinária. E a mulher, quando alinha os seus propósitos, os seus desejos, os seus planos aos planos do marido, com certeza tudo vai dar certo. E o marido tem uma dificuldade muito maior do que a da mulher. A mulher é apenas alinhar a sua missão com a missão do marido. Agora, olha só a responsabilidade do marido. Vamos lá. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. E aí, olha que interessante, quando fala cabeça, quer dizer que na cabeça nós temos a mente, a mentalidade, a responsabilidade de poder desenvolver. Então cabe ao homem pensar, cabe ao homem ter uma cabeça para trazer para sua casa tudo que é necessário, todas as despesas ou todos os mantimentos. Ou é responsabilidade do marido ser provedor, não é responsabilidade da mulher ser provedora.
vezes as mulheres ajudam muito no lar, compartilhando também o que ganham para que possam sustentar e alcançar melhor os seus sonhos. Mas a responsabilidade é do homem de ser protetor, de ser provedor. E para isso tem que ter cabeça. Se não tiver cabeça, se não tiver maturidade, não vai a lugar nenhum. Então fala que o homem, ele é a cabeça. E aí, uma vez a minha esposa falou assim: olha, você é a cabeça do meu lar. Você é a cabeça do nosso casamento. Só que lembra que a cabeça está grudada no pescoço. A cabeça só vai onde o corpo leva, viu? Ou seja, se a cabeça vai, o corpo vai junto. Então, a mulher e o marido vão em comum acordo. A mulher e o marido pensam em comum acordo. É importante alinhar tudo isso para que os planos deem certo, para que os seus projetos deem certo. O coração do homem faz planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Então, eu preciso sentar com a minha esposa e falar: olha, eu estou pensando em fazer isso e isso. Você, o que você está pensando? Eu estou pensando em fazer isso e isso. O que você acha? Não, vamos alinhar aqui. Se nós fizermos assim, vai dar certo. Pronto. Que mal tem isso? Não, quem manda, né? Não sou eu. Uma vez eu vi o seguinte: a mulher é carne de terceira. Como assim é carne de terceira? Não, porque ela foi feita costela. Misericórdia. Que heresia é essa? Sempre misericórdia. Não tem nada disso. Pelo contrário, a Bíblia fala que a mulher é como pedras preciosas. O seu valor muito excede o de rubi. Em valor imensurável. Então, queridos, continua falando assim: assim como a igreja esteja sujeita a Cristo, de igual modo a esposa seja em tudo sujeita ao seu próprio marido. Ou seja, o marido precisa cuidar da sua esposa. E agora vem mais forte: marido, cada um de vós ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Isso aqui é forte. Paulo que não orientou para a mulher amar o marido, não. Paulo orientou para a mulher respeitar e alinhar a missão do marido. Porque naturalmente a mulher já ama. Mas o homem, olha que é a verdade: ame. Mas amor é amar, não é amor, né? Amor. Mas ame como? Ame como? Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida, e se sacrificou por ela. Isso aqui é forte demais. O homem ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, sacrificando-se a si mesmo por amor a ela. Nossa, que é uma grande responsabilidade, forte demais. Aqui não está falando que o marido tem que puxar o cabelo da esposa. Aqui não está falando que o marido tem que ser mal educado, gritar com a mulher. Irmão, me dá uma agiliza. Quando eu chego no supermercado, às vezes eu estou sozinho, às vezes eu estou com a minha esposa, mas eu chego no supermercado, ou atrás de mim, ou na minha frente, tem um cabra, um filho do cão capoa, gritando com a mulher, como se a mulher fosse um cachorro. E às vezes a mulher, até mesmo com vergonha, fica. E o cara gritando, sendo mal educado com a mulher, falando de forma grosseira. E isso destrói o casamento. Isso destrói os relacionamentos. Mas Cristo não fala para fazer assim. Ou melhor, Paulo aqui nos orienta que não é para fazer assim. É para fazer como Cristo fez com a igreja, amando ao ponto de entregar a sua vida por amor a ela.
E aí continua falando o seguinte: a fim de santificar, olha que responsabilidade, o amor que você tem com a sua esposa, e esse cuidado, é tão importante para quê? Ao ponto de santificá-la, ó, tendo-a purificado com o lavar de água por meio da palavra. Cristo santificou, lavou a igreja por meio da palavra. Então é uma responsabilidade muito grande o sacrifício de Cristo com a igreja, comparando o nosso amor de marido com as esposas. Depois fala: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Então, se você ama a si mesmo, marido, então você deve amar a sua esposa, porque ela também é parte de você. Os dois são ambos uma só carne, ela é a sua melhor parte. E aí continua falando o seguinte: pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, ninguém em sã consciência jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Olha o tanto que é forte, ele aqui enfatiza: é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, a união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Filhos, capítulo 6: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Quando fala aqui no Senhor, é porque lógico que agora você que é filho, às vezes pode ser que os seus pais ainda não se converteram, mas pelo fato dos seus pais ainda não se converteram, as bênçãos que os seus pais trazerem sobre você, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Ah, mas eles não são crentes. Mas a palavra do Senhor não deu aos pais crentes, cristãos, a autonomia da bênção. Não. O Senhor deu para os pais, para o pai e para a mãe, independente se é crente ou se não é. Quando o pai ou a mãe fala: filho, Deus te abençoe, está abençoado. Está abençoado. Agora, quando às vezes o seu pai, por falta de conhecimento, sua mãe, por falta de conhecimento da palavra, tem algum comportamento que não agrada ao Senhor, lógico que você vai pedir para o Espírito Santo com sabedoria não magoar os seus pais, mas também não ter um comportamento que desagrada a palavra do Senhor. Não, vou dar um exemplo aqui, não querendo aqui enfatizar ou falar mal de alguma outra religião, de algum outro credo, mas eu, por exemplo, quando me converti ao Senhor, eu vinha de uma criação, fui criado no catolicismo, e logo que meu pai faleceu, meu pai era folião, acho que eu falei isso na igreja, e eu me tornei folião também, né? Eu comecei tocando pandeiro, cantando lá atrás, a voz 7 era minha. E depois eu fui progredindo, fui para a voz 6, já peguei o cavaquinho, aí eu fazia o cavaquinho, fui para a voz 5, virei folião. Aí, durante quase 2 anos, eu andei, folia em vários lugares da região, até eu me converti. Quando eu me converti ao Senhor,
Deus usou um profeta para me alertar que eu receberia uma proposta por aqueles dias. E aí, aquela proposta poderia ser perigosa, eu precisava ter sabedoria para poder entender que proposta era essa. E aí, de repente, nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, chegou o capitão da folia, que inclusive era muito amigo da família. O capitão da folia chegou e falou: Senhor Donimar, nós vamos inaugurar a igreja dos Três Reis. E aí, o seu pai, ele, antes de falecer, falou que você ia ser furião. Esse era o sonho dele, você ia ser furião. E aí, eu sei que agora você está indo na igreja evangélica, mas é o mesmo Deus. E aí, você poderia ir lá e nos ajudar lá com o cavaquinho, cantando a folia da família, inaugurando a igreja de Santos Reis. Eu falei: olha, como você bem disse, o meu pai profetizou que eu ia ser furião. Eu já fui, o tempo passou, agora eu já não vou ser mais. Mas então, não é bom que você mistura e tal, prefiro não e tal. E aí, naquela ocasião, minha mãe falou assim: não, ele vai sim. Eu falei: como assim? Não, ele vai sim, ele vai. Então, eu falei: mãe, mas calma, peraí. Não, ele vai sim, porque os Três Reis é vingativo. Então ele vai, porque tá. Aí, com sabedoria, na hora o Espírito Santo, eu estava por dentro orando: Senhor, me dá sabedoria. Aí eu falei assim: eu falei o nome dele, né? Fala o seguinte, me aguarda. Se eu for, eu vou te ligar. Não, mas ele vai te ligar. Então, se eu for, eu te ligo, ok? Não dá, vou ficar esperando. Aí, na hora que ele foi embora, minha mãe pegou e falou: você vai ligar para ele sim, porque os Três Reis é vingativo. Então você vai. Falei: mãe, depois que você virou crente, você ficou boa com essas palhaçadas? Não, fiquei. Falei: mãe, é o seguinte, do mesmo jeito que eu sempre respeitei a senhora, eu gostaria de ser respeitado, porque eu não estou fazendo nada demais, eu só não quero ir. Então, eu não vou ligar não. Não, mas pode deixar que eu ligo. Então só vai ligar, não. Eu não vou ligar não. E eu não vou ligar. Pronto. Mas eu não estou desobedecendo a senhora, eu só não quero ir. Né? Então, eu com educação, conversei com minha mãe, e ela, na hora, foi bem resistente, mas depois me entendeu. E pronto. Ou seja, eu obedeci a minha mãe do Senhor e não desobedeci o Senhor. Então, você precisa buscar sabedoria. Você, filho, precisa buscar sabedoria de Deus para ser obediente aos vossos pais no Senhor. Então, honra, olha forte isso aqui: honra o teu pai e tua mãe. Além de obedecer, não é só obedecer não, tá? Além de obedecer, dá honra ao teu pai e tua mãe. Irmão, me dá uma. Eu falei da giriza lá do rapaz aqui, grita com a mulher, não. Mas me dá outra giriza. Quando eu vejo os filhos dando a mãe, os pais, aí eu falo que não pode. Mas dá vontade. Dá vontade? Não vou fazer, só vontade. Irei, mas não pequei. Então, é muito feio. A minha esposa, nós namoramos 2 anos e meio antes de casar, então ela teve a oportunidade de ver o meu relacionamento com minha mãe. E eu também com os pais dela, né? Mas eu nunca tive esse comportamento de gritar com a minha mãe. Qual a necessidade de gritar com a minha mãe? Qual a necessidade de gritar com meu pai enquanto ele era vivo? Não tem necessidade nenhuma. Conversar com gente civilizado, mãe, preciso conversar com a senhora. Você não tem não pode andar com a gente, conversar com a senhora. Para que gritar? Para que gritar? Conversa igual a gente, conversa igual cristão, conversa igual uma pessoa madura. Não tem que gritar. Não, porque agora eu já sou mais decidinho. Se a minha mãe vir me bater, eu me defendo. Você tem que ter vergonha na sua cara, você tem que deixar ela te bater. Você aprontou, deixa ela te bater. Né?
Então, agora, além de obedecer, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Minha mãe, no final da vida, ela estava já no leito de enfermidade, estava na cama. Um belo dia, eu estava no hospital com ela, ela deu um momento de estresse, e sentou a mão na minha cara. Agora foi 2 anos atrás. Sentou a mão na minha cara. Está sentado. Sentou a mão. Fazer o quê? Eu sei que naquela hora era o estresse que ela estava passando ali no hospital, 18 dias no hospital, não dava para brincar. Estava nervosa. Eu não sei o que eu fiz, mas aí eu. Pá! Já era. Você aprontou, né? Eu imagino. Vou gritar com ela? Não. Então, queridos, você precisa dar honra ao teu pai, dar honra à tua mãe. Por quê? Olha, isso aqui é forte, porque é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? Qual que é a promessa? Inclusive está lá nos 10 mandamentos. Mas aqui fala que, olha, esse dos mandamentos, dos 10 mandamentos, esse é o primeiro com promessa, para que viva bem e tenha vida longa sobre a terra. Você quer viver durante muitos anos, até Jesus voltar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Então você precisa, além de obedecer, dar honras para o seu pai e para a sua mãe enquanto vivem. Precisa dar honra. Honre seu pai, honre sua mãe. Mas como é que eu honro? Vai buscar sabedoria, vai estudar, buscar na palavra, ou até mesmo em alguma outra forma, que você possa aprender a dar honras à sua mãe, a dar honras ao seu pai. Olha, depois fala o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, os pais, quando forem educar, eduquem a disciplina e o conselho do Senhor. Agora, esse aqui, não vou estender muito, mas isso aqui é forte. Olha, eu, às vezes, dou conselho para alguns homens, que eu tenho um grupo fechado onde eu passo algumas mentorias, alguns conselhos para ir dentro da palavra. E uma vez eu fui conversar com um desses. Quando ele começou a me contar algumas coisas em sigilo, lógico, né? Não vou falar o nome dele aqui por ética, mas no passado, a mãe dele, ela prendia na corrente, amarrava ele em corrente e ele não podia sair de casa. Ele era proibido de sair de casa. Mas ele era doido? Não, ele é normal, ele é casado, tem filho. Hoje ele é casado, tem filho, se converteu ao Senhor. Mas quando ele ainda criança, ele foi no orfanato durante um tempo, até uns 6, 7 anos de idade. Depois uma família pegou para criar, depois a mãe foi lá e tomou da família e levou para ela. E aí ela prendia o rapaz em correntes e ele ficava 2, 3 dias sem comer. Não é isso que a palavra do Senhor está ensinando. Eu tenho certeza que aqui ninguém faz isso. Mas às vezes, na fase adulta, tem muitos traumas do passado que a pessoa precisa quebrar, que a pessoa precisa ser liberta, e o Espírito Santo, o Senhor, fazer o milagre acontecer. Essas coisas do passado não podem te afetar no presente. E aí, no caso desse rapaz, ele precisava ser liberto dessa prisão do passado, que muitos reflexos que tem hoje eram comportamentos do que vinha, ou muitos dos reflexos comportamentais de hoje eram coisas que estavam presas na forma que a sua mãe fazia com ele. Então, mas aqui fala que os pais precisam educar os filhos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Busque do Senhor como você vai passar a instrução para os seus filhos. Às vezes nós estudamos muita coisa
estudamos matemática, português, engenharia, segurança do trabalho, estudamos tanta coisa. Nós estudamos a Bíblia, estudamos aqui como é que nós vamos pregar a palavra, estudamos música, nós estudamos tanta coisa. Mas às vezes não estudamos como tratar a esposa bem, como a esposa tratar o marido bem. As mulheres aqui, por exemplo, do Curado Procurar, estão fazendo um trabalho extraordinário. Mas nós precisamos fazer isso cotidianamente, todo dia. Eu preciso estudar como é que eu vou fazer essa instrução dos meus filhos, ou do meu filho, da minha filha. Preciso saber fazer isso no Senhor. Busque aprender como fazer. Estude sobre isso. Não é só dar umas varadas. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Principalmente nos momentos, nos tempos que nós estamos vivendo. Você precisa saber instruir seus filhos no Senhor. E aí continua aqui, para nós não sermos tardios aqui, fala o seguinte: quanto aos outros escravos, agora aqui está pegando você, além da sua família. Tem gente aqui que passa mais tempo, preste atenção, tem gente que passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família. Sim ou não? Passa 8 horas por dia com os colegas de trabalho, chega em casa, passa 4, no máximo 5 horas e vai dormir com a família, né? Então acaba não tendo muita convivência durante a semana. Então aqui fala o seguinte, preste atenção: quanto a vós outros, aqui ele já está falando de forma geral, algumas versões vão chamar de escravos, outras versões vão chamar de servos, mas aqui ele estava instruindo aos trabalhadores. Olha, preste atenção: obedecei a vossos senhores terrenos, os seus patrões, com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha, do mesmo jeito que você serve a Cristo, quando você for servir o seu gerente, o seu patrão, faça com a mesma qualidade. Faça com a mesma qualidade. Como se você, porque quando você fizer bem isso ao seu patrão, ao seu gerente, ao seu diretor, você estará fazendo a Deus. O Senhor vai enxergar isso. Opa, olha lá, ele está servindo tão bem na empresa que ele trabalha que ele até está me adorando. A forma que ele está fazendo até me adora. Isso é muito forte, irmão. Aqui continua falando o seguinte: não servindo para os outros verem à vista. Não faça isso querendo aparecer para os outros, buscando. Às vezes tem gente que tem a necessidade de aprovação, que os outros têm que aprovar o que ele está fazendo. Não é buscando que os outros vejam, não. Como para agradar aos homens? Não é para poder agradar as pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva independente se você vai ter algo em troca. Não, eu quero ser reconhecido. Não é assim. Faça mesmo sem buscar algo em troca. A recompensa depois Deus dará. E aí olha aqui, e depois fala o seguinte: servindo de boa vontade, como a servir ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um seja escravo ou servo ou trabalhador, ou seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fez. O Senhor, mas o patrão não me deu, porque muitas vezes a gente vê isso, não. Até mesmo a gente fala, fulano não me deu reconhecimento, não, eu fiz isso, meu gerente não me reconheceu, meu diretor não me reconheceu. Olha, você fez como se fizesse para o Senhor, fica tranquilo, Deus vai te dar a recompensa. Na hora certa, Deus te dará a recompensa. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Olha, e depois fala o seguinte: e vós, senhores, agora está falando dos patrões. Quem aqui é empresário ou empresária que tem funcionários trabalhando para ele? Levanta a mão. Quem aqui é gerente, diretor, líder de alguma empresa e tem subordinados trabalhando na sua equipe? Levanta a mão. Então agora é para vocês. Preste atenção. E vós, senhores, ou gerentes, diretores, patrões, de igual modo procedei para com os seus trabalhadores. Abandonai as ameaças. Não
a pessoa, não, olha, se você não fizer, eu vou te mandar embora, hein? Não, para que isso? Para que isso? Se ele não está te servindo, para que você vai ficar ameaçando? Ou você investe no comportamento dele para ele melhorar, ou você vai embora uma vez, para que ficar ameaçando? Né? Então, pois tendes conhecimento de que o Senhor, o mesmo Senhor, é o Senhor deles. O mesmo Senhor que você serve é o Senhor deles, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Se você está hoje na condição de gerente, de líder, de diretor ou de patrão, é simplesmente uma posição, mas para Deus Ele não faz acepção de pessoa. Da mesma forma que Ele recebe e recompensa o trabalhador que faz para você como se fizesse para Ele, da mesma forma Ele vai recompensar o patrão, o diretor, o líder, o gerente, que trata os seus subordinados com grande respeito, recebendo as bênçãos do Senhor. Então, olha para você ver, aqui, queridos, quando nós fazemos isso, quando você começa a ver as grandezas que a Bíblia nos traz, nós podemos ver que existem muitos ensinamentos, um manual de vida que a Bíblia é para nós. O manual de vida que a Bíblia é para nós. Você precisa começar a buscar no Senhor essa grandeza da palavra, e Deus vai começar a fazer com que você possa estar cheio, chegando na sua casa, sentindo a harmonia. A palavra do Senhor começa a vigorar e dar força, e você começa a sentir a presença de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Você começa a buscar o Senhor. Tudo isso que nós falamos aqui hoje, você começa a colocar em prática, e as bênçãos do Senhor começam a descer sobre a sua casa, até que você possa continuar sendo abençoado, prosseguindo avante, porque o que mais nos importa é que, seguindo essas instruções, durante o momento que estamos passando aqui na terra, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você precisa aprender a colocar em prática tudo isso aqui que nós aprendemos hoje, para justamente você, durante os seus dias de vida na terra, poder estar ansioso ou ansiando a volta do Senhor Jesus. Porque de nada adiantaria você fazer tudo errado aqui na terra enquanto estiver vivo. Pelo contrário, coloque em prática tudo que a palavra nos ensina, e você, enfrentando todas as tribulações, o Senhor vai te fortalecer e vai te dar vitória. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor nesse momento por estar mais uma vez trazendo aos nossos corações essa palavra. Quero pedir que você se coloque sobre os seus pés, para que possamos aqui juntos orar ao Senhor, e Ele poder, através do seu Espírito Santo, nos encher com a sua graça, nos encher com a sua sabedoria, para que possamos todos os dias estarmos cheios da sua presença, da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como nós aprendemos aqui nessa noite, como devemos lidar uns com os outros, como nós, maridos, devemos lidar com as esposas e as esposas com os maridos, como nós, sendo filhos, devemos lidar, o Pai eterno, com os pais, e como nós, sendo pais, devemos lidar com os filhos, e acima de tudo, como nós, sendo líderes nas empresas, no rotineiro, dia a dia, podemos lidar com os trabalhadores subordinados, ou como nós devemos lidar com os nossos líderes, meu Deus eterno, com os patrões, e também, meu Pai eterno, com os gerentes. Mas o Senhor é aquele que nos instrui, nos dá sabedoria. Espírito Santo, nos faça lembrar, nos ajuda a colocar isso tudo em prática, para que nós possamos a cada dia estarmos moldando, modelando, transformando pela renovação do nosso entendimento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor?
vida, no nosso cotidiano, e que você possa guardar tudo que foi falado aqui, em nome de Jesus, aplicando na tua vida e no teu coração, amém? Passou um pouquinho do horário, mas foi tão necessário, né? E normalmente quando passa do horário eu chamo o tecladista para ir tocando, né? Mas ele é o tecladista, né? Então não tinha como dar um toque, é brincadeira, tá? Deus continue te usando, boa essa palavra. Mas antes de encerrar, nós vamos estar fazendo a apresentação de uma criança. E para isso eu gostaria de convidar aqui que os pais, Josimar Souza e Fernanda, trouxessem a Ayla Jasmine de Souza Silva aqui no altar. Também gostaria que estivessem vindo os familiares, os vovós, se tiver tios, podem vir também. Trago que a Ayla, nós vamos estar apresentando ao Senhor nosso Deus. Quero chamar minha esposa aqui para me auxiliar nessa apresentação. E nós estaremos nesse momento apresentando a essa princesa. Eu não conhecia ainda, e aí eu olhei ali na entrada da igreja, que eu pude vê-la, ver tanta bonita, já está grandinha já, né? Pode subir aqui, tá? Por favor. Josimar e Fernanda, eu já os conheço, tive a oportunidade de fazer o casamento deles, e agora apresentando também aqui a sua filhinha. Amém? Deus seja louvado, exaltado. Mas a igreja metodista não batiza criança, perdão, porque nós aprendemos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2. O próprio Jesus, quando era criancinha, ele foi apresentado ao Senhor. É muito bom a gente ter esse entendimento, esse conhecimento, porque batismo serve para quê? Batismo é para arrependimento de pecados. E a Ayla não sabe nada que é isso ainda, não é o tempo ainda dela. Então, nós fazemos como a Bíblia ensina, nós apresentamos. Pode chegar um pouquinho mais para cá, por favor, vocês dois, vocês três, né? Nós apresentamos ao Senhor, conforme Lucas capítulo 2. E nesse momento estaremos fazendo, quero parabenizar os papais, vós, tios aí, que estão trazendo a Ayla aqui no altar do Senhor para fazer conforme diz a palavra de Deus. Amém? Bendito Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa dádiva do Senhor. Os filhos são dádivas do Senhor. Eu me alegro a Deus com Josimar e Fernanda, que trazem a Ayla ao altar do Senhor, a fim de que ela seja apresentada conforme a tua palavra no Evangelho de Lucas capítulo 2. E neste momento, Pai, nós declaramos sobre a vida dela uma palavra de bênção, de vitória. Que a Ayla cresça nos caminhos do Senhor, que a Ayla cresça na estatura, na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, conforme a tua palavra, Deus, nós apresentamos agora a tua filhinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, exaltado. Aplaude o Senhor. Amém.
aqui a nossa quarta-feira mais, que é a sala de oração às 19 horas. 19h30 nós temos o nosso culto de louvor e oração e adoração ao Senhor. É um culto de 1 hora, das 19h30 às 20h30. E temos também, na quarta-feira mais, nós temos a classe batismo, que no dia 4 de dezembro estaremos realizando mais um batismo, mais alguns irmãos descendo as águas, outros irmãos vão ser recebidos aqui também no dia 4. E que haja festa do céu. Amém? Deus seja louvado. Nós temos aqui também nos visitando. Eu tenho um nome aqui, a Karina, está aqui. Ah, está ali. Deus abençoe. Seja bem-vinda. E a Rosemary, está aqui também. Obrigado pela presença. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, amados. Nós já estaremos encerrando nessa noite. Depois de uma palavra abençoada, depois de um louvor abençoado, que Deus te dê uma semana extraordinária na presença dEle, amém? Você possa servir o Senhor, você possa servir com todos esses princípios, que foram ensinados aqui, que nós possamos sair daqui diferente de como chegamos. Que essa palavra, a começar em mim, como pastor da igreja, a cada um de nós, que nós possamos melhorar como cidadão, como cristão, como marido, como esposa, que nós possamos viver essa palavra em nome de Jesus. O Donimar comentou aqui, parece que Paulo era machista, não tem nada a ver. A responsabilidade do homem é muito maior ainda. É amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou? Morreu por ela. Então que assim nós possamos viver essa palavra e que ela venha edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Obrigado por essa noite, Senhor, porque estamos enriquecidos pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, eu quero declarar sobre os Teus filhos uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, da Tua presença, Senhor. Livre o Teu povo do mal, livre o Teu povo das epidemias, livre o Teu povo de se corromper, ó Pai. Guarda o Teu povo, ó Deus. Que todos que estão aqui, ó Pai, sejam abençoados e estejam preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja e Teu povo, hoje e para sempre. Amém. Diga um amém bem forte. Amém. Vamos na paz do Senhor, Deus abençoe.